A professora Cristina Delu é psicóloga, licenciada em Psicologia pela PUC, Rio de Janeiro, especialista em mestre em Educação, na área de concentração de Educação dos Superdotados pela UERJ, doutora em Educação pelo PPG, em Educação, História, Política e Sociedade na PUC São Paulo, professora aposentada da Faculdade de Educação e docente em cursos de pós-graduação escrito senso, mestrado e doutorado nas áreas da diversidade, ciências, tecnologia, biotecnologia, biociências, saúde e inclusão na Universidade Federal Fluminense e no Instituto Oswaldo Cruz. É criadora do Programa de Atendimento a Alunos com Altas Habilidades e Superdotação, bolsista em Produtividade em Pesquisa, nível 2 do CNPq, de 2016 a 2023, líder do Grupo de Pesquisa, Talento e Capacidade Humana na Sociedade e na Educação vinculado ao CNPq, presidente eleita do Combrage no biênio 2011-2012 e 2023-2024, recebeu o Prêmio Jabuti 2015 na categoria Educação e Pedagogia, Medalha do Mérito Carioca como Personalidade da Educação em 2019, oferecida pelo Conselho Municipal de Educação da Secretaria Municipal da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. No ano de 2020, foi coordenadora geral de Políticas, Regulação e Formação de Professores da Educação Especial na Diretoria de Educação Especial da Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação. Vamos agora ter o prazer de ouvir a professora Cristina Delu. Casada há 43 anos com o pai dos meus 3 filhos, que me deram 4 netos, já são 4. Finalmente nasceu a menina, 69 anos depois, porque eu acabo de fazer 69 anos. Então, assim, aproveitem a vida com o que a educação dá de melhor para a gente. Porque nós somos a única profissão do mundo que sai da escola como aluno e volta como profissional. E nós passamos a nossa vida inteira onde? Na escola. Nesse lugar maravilhoso, encantador, onde o conhecimento circula. E quem se nega a dividir o conhecimento é egoísta. Uma virtude negativa da humanidade, porque ela não traz benefício a ninguém, nem para si próprio, nem para o próximo, que necessita aprender. Escola não é clube. Escola, hoje, é dado como equipamento social, mas que tem função que vocês podem colocar em qualquer categoria acadêmica. Mas a principal é ensinar. E é difícil ensinar. Porque é difícil compartilhar a experiência, o como você sabe fazer, que nem sempre é igual como a outra pessoa vai aprender a fazer. E os superdotados são assim. Eles aprendem a fazer de outro jeito, mais rápido, nem sempre repetindo o nosso modelo. É uma felicidade para mim apresentar a minha lista de identificação de alunos superdotados em sala de aula, depois da aula da professora Fernanda Serpa, que não tem uma observação a fazer de colocação inadequada, imprópria ou equivocada. Então, ela foi gravada? Revejam quantas vezes puderem rever. Porque ela traz informações muito importantes para os dias de hoje. Nós não estamos tratando nem de doença mental, nem de qualquer tipo de transtorno. Nós estamos aqui tratando de uma característica do desenvolvimento humano.
A superdotação é uma característica do desenvolvimento humano, acompanha todo ser humano vivo. Ela falou do marco do desenvolvimento da caderneta de vacinação, que é um dos melhores instrumentos que a mãe recebia do atual governo Porto. Quando a criança nascia na maternidade. E era um caderninho que tinha inúmeras informações e ela podia acompanhar o desenvolvimento do filho dela, da filha dela, até muitos anos à frente. Só que ninguém dizia pra gente, veja o quanto seu filho, sua filha está adiantada. Observe o atraso. Vamos ver os atrasos. Mas não precisa ver só os atrasos, tem que ver os adiantamentos. Antes de entrar na minha lista, eu nunca fiz isso, porque eu nunca tive motivos para fazer isso. Porque eu não sou uma pessoa de exibir. Eu não estou dizendo que Fernanda é uma pessoa de exibir, porque ela trouxe o contraste ao trazer Helena. Como eu não tinha o contraste, eu não trazia nenhum exemplo dos meus filhos para as minhas aulas. Mas eu hoje tenho motivo para trazer, embora eu não tenha pedido permissão. Mas eu hoje tenho motivo para trazer o caso da minha neta. Porque a minha neta, ela sofreu um AVC hemorrágico intraútero durante a gestação. Entre a 27ª semana de nascimento e a 29ª. E ninguém viu. Quando a menina nasceu, antes de completar 24 horas, ela fez a primeira convulsão, com um sinalzinho assim na mão. A enfermeira viu, pegou a menina, levou para a incubadora, chamou o médico da UTI, da UTI do hospital, e o médico levou a menina lá para cima, e ela ficou 20 dias internada. A mãe teve alta, e ela ficou. E aí, um AVC hemorrágico intracrâneo. O meu neto mais velho é autista, nível 2 do suporte. O meu neto número 2 tem um transtorno de desenvolvimento da linguagem gravíssimo. O meu neto número 3, eu digo que ele é o terapeuta, porque ele é o garoto do sorriso, do vamos opa! E veio a menina. Primeira menina depois do meu nascimento na minha família. Vocês conseguem imaginar isso? Eu tenho 3 irmãos atrás de mim. Pois é. Aí, porque meus sobrinhos são todos meninos. Tudo menino, tudo homem. E aí, a menina nasce, e aí vamos correr atrás de fono, fisioterapeuta, rede Sara, de tudo que é natural e é necessário. Quando ela estava com 7 meses, que ela teve uma avaliação da rede Sara, a rede Sara disse assim, até aqui o desenvolvimento psicomotor dela está adiantado. Oi? Porque era para ser uma paralisia cerebral, daquela de não enxergar, de não ouvir, de não falar, como era o prognóstico médico. E está adiantado o desenvolvimento psicomotor. 9 meses, a mesma coisa. Ela fez uma ultrassonografia no hospital, com pouco mais de 20 dias, fez na rede Sara. Ela tem uma cicatriz do lado esquerdo do cérebro, que vem da área de Broca à área de Wernicke, por dentro do cérebro. E isso é uma marca. Isso interfere no crescimento dos dendritos, dos axônios, do esticamento, do desenvolvimento. O número de neurônios está ali, definido
desde que formou o cérebro. Já está definido. Mas o resto da estrutura estica, cresce e sinapse cria-se. E aí ela começa a balbuciar, e começa a balbuciar aplicando corretamente os vocábulos. Aí, aqui, vai, escola bilíngue, creche bilíngue. A tia sai da sala e diz para a turma, vai, pessoal. E ela, vai. Não falava nada em português, mas já saiu, vai. Agora já sai babá, bobó, bobô, papá, babá, que é o pai. A mãe é psicóloga. Não fala. Muito bem. E aí tem, esse você, não sei se você tem, mas eu deixei lá na escola de inclusão. Você vai chegar e vai procurar o livro Superdotação do Dr. José Ferraz Salles. Tá lá, então você vai ler. Porque a hipótese da Sofia, ela fez uma anóxia de parto, pós-parto, hemorrágico, faltou oxigênio numa determinada área do cérebro e ela hiperventilou do outro lado. Essa é a tese dele. Então ele acompanhou durante 20 anos na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, crianças que nasceram de 6 meses de gestação com joelho varo é assim, joelho valgo e dedos em baioneta, tudo tortinho, sabe? Quando a criança estica o dedo e o dedo faz o zigue-zague, é aquilo. Falta de oxigênio no cérebro. Mas ele selecionou as crianças precoces autodidatas para acompanhar ao longo da vida e acompanhou durante 20 anos. E conseguiu mapear a superdotação dessas crianças e consagrar a teoria da hiperventilação na produção da superdotação. O Brasil não valoriza muito a nossa produção acadêmica, então ele é desconhecido, mas a gente tem um livro na Escola de Inclusão e essa é a tese. Então, mesmo em situações de risco grave, a criança ainda pode ser superdotada, porque a outra área do cérebro, desmontei o negócio da Fernanda, o outro lado do cérebro ele pode compensar e fazer coisas que não estavam previstas. E aí a nossa responsabilidade é muito grande. Por quê? A gente é de uma geração que nega, por princípio, inclusive do Gardner, as teorias inatistas. Então, assim, para o Gardner, embora ele use a palavra superdotação em alguns artigos que ele escreve, ele não defende o inatismo como uma forma de produção de inteligência. Ele vai na cultura, que é o que acontece na interação entre as pessoas. Então, se uma pessoa é inteligente, ela é inteligente porque ela tem um cérebro, ele não nega isso, biológico. Mas só é superdotado porque no psicológico interage com o outro. E ele fala isso aí. Vygotsky. Entenderam? Então, assim, o Gardner conhece Vygotsky. O Renzulli, ele é um pouco mais trabalhoso para a gente. Porque ele fala que é cultural, ele fala que é no meio, ele fala que ele não é inatista, mas quando ele apresenta as características da superdotação, ele vai dizer que elas são inatas. Agora, esse problema é dele. Eu não tenho esse conflito. Eu sei exatamente o que é inato e o que não é inato, o que é reencarnacionista e o que não é reencarnacionista. Então, ponto, acabou. Mas existem crianças da rede pública de ensino de Nova Friburgo que vêm de lugares
que você não sabe como a criança conheceu aquele assunto. Ah, porque ela vê show da Luna no celular da mãe à noite. Depois que a mãe chega, ele descobriu o show da Luna e aí ele vem perguntar. Vovó, isso meu neto de 3 anos de idade, 11h30 da noite, quando não quer dormir. Mas eu imagino que aí também tem. Vovó, por que a Terra gira? E aí eles vêm perguntar aquilo que eles assimilaram. E não tem ninguém para responder. Por quê? Porque a música diz que a Terra gira, mas não diz por que a Terra gira. Só quer saber por que a Terra gira. E a criança superdotada, ela vai concluir, observando a natureza, por que a Terra gira. E a criança da região rural, que está lá na plantação, que está acompanhando o cultivo, seja lá do que for, ela sabe, porque a plantação depende do sol, da luz, da chuva. Então ele sabe, assim como os primitivos sabiam. Mas foi uma grande descoberta na Idade Média que a Terra girava, que o Sol girava, né? E aí? Como é que a gente vai dizer para essa criança os porquês do que ela tem na cabeça se o meio cultural onde ela vive não tem as respostas? Onde é que ela vai encontrar as respostas? Na escola. Mas para dar aula para superdotado precisa ser superdotado? A professora Eunice Soriano de Alencar, que me formou, uma psicóloga da UNB, ela dizia que sim, e ela ficava muito aborrecida toda vez que ela me ouvia falar que não. Porque eu sempre disse que não. Não precisa ser superdotado para dar conta do menino superdotado. Por quê? Porque nós temos formação. Isso aqui é formação. Nós não podemos sair daqui dizendo, mas foram só algumas horas. Mas a gente tem que ter zelo pelo conhecimento que a gente adquire. Por quê? No que eu mostrar a minha lista, vocês vão identificar os netos de vocês, os filhos, os sobrinhos. Vocês estão aqui por causa dos alunos. Mas na hora que eu apresentar as características, vocês vão dizer assim, mas meu filho é assim. E agora? E esse é o drama. Por quê? As psicólogas que estão se interessando por identificar a superdotação, elas são neuropsicólogas. E a formação delas é de identificação de transtorno. Ela usa o mesmo teste para identificar o aluno superdotado. E vai dar lá QI 128. E ela vai dizer, diagnóstico não conclusivo. Ela não sabe dizer se é superdotação ou não. É transtorno que ela sabe. Ela sabe classificar tudo que está abaixo do QI 70. Mas ela não sabe classificar nada acima do QI 110. E aí, 110 é superdotado? E eu digo para vocês, sabe por quê? Porque o 100 é a média. E o Renzulli diz que os comportamentos superdotados estão presentes nas habilidades acima da média. A média é entre 0 e o primeiro desvio padrão, entre 100 e 110. 110 é superdotado? Não, porque é uma nota de corte, é uma nota acima da média. Mas tudo acima de 110 é acima da média. Então, esse pessoal está falando na rede social que superdotado é só acima do QI 130, está equivocado. Porque o valor do QI 130
é de um teste de inteligência que ainda não foi traduzido, validado e padronizado pelo Conselho Federal de Psicologia para o Brasil. Então, quem está usando esse teste, que é o VISC-5, está traduzindo o teste dentro do consultório usando tabela americana. Não é teste para brasileiro. Tem que usar o VISC-4. Ah, mas ele está defasado. Mas é o que nós temos. Que o Conselho Federal de Psicologia trate de diminuir o tempo de validade dele para atualizar ele para a população atual. Porque tem perguntas lá que as crianças superdotadas já dão resposta diferente ao padrão. E aí o teste no manual, num determinado momento, diz que a gente é a autoridade para aceitar a resposta da criança mediante a mudança dos critérios adotados, das respostas adotadas. Questão de ética profissional. Não vou divulgar nem a pergunta nem a resposta para dar um exemplo claro para vocês. Mas existem situações muito claras no teste que qualquer criança superdotada ainda ri quando dá a resposta. Ah, era isso, agora é aquilo. Ah, era assim, agora é assado. KKKKK. Isso é charadinha. Teve uma agora que eu fiz a avaliação, já no final do teste, eu falei, isso é charadinha, tia? Não, isso não é charadinha, não. Isso é pergunta muito séria de um teste de inteligência. Que história é essa de charadinha? Mas ela estava achando que estava muito divertido. E agora as últimas crianças que vieram foi muito engraçado, porque viraram-se para mim e disseram assim, eu não vou voltar mais da tia Cristina, não, mas estava tão bacana, eu queria continuar fazendo os testes com ela. Não, mas é teste de inteligência, aquilo ali não é brincadeira, não. Então vamos lá. Que horas eu entrego? Pode entregar agora. Então vocês vão receber agora o instrumento para vocês acompanharem, peguem a caneta, para vocês aproveitarem o lápis, para vocês aproveitarem a oportunidade, para vocês já pensarem em quem está em casa e vocês ainda não sabem, têm dúvida, acham, quem não faz a menor ideia, né? Pega lá um parente mais bagunceiro dentro de casa que dá umas respostas fora do propósito corretas e vamos avaliar a criatura. Quero dizer a vocês, o meio é a luz, né? Esse teste, essa lista, ela foi criada em 1987, na minha defesa de mestrado. Em 1987 ou 2007, foi feito um estudo, acho que 2007, foi feito um estudo no programa de pós-graduação em educação da UERJ e foi constatado que depois do meu estudo não houve nenhum outro estudo para refutar o meu. Então, o que existe é o meu, o da doutora Zenita Gunter, o da Suzana Pérez, o da Tatiana Nakano, são 4 instrumentos brasileiros para identificação, sendo que 3 são pagos. Se vocês não comprarem, vocês não têm acesso ao material. O meu é distribuição gratuita. A secretaria recebeu o artigo completo, que pode passar para vocês por e-mail, e vocês podem reproduzir quantas vezes vocês quiserem e precisarem, ok? A ideia é a seguinte, e pode ser encontrado lá no blog Superdotados e Talentos, blogspot.com. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu estava pesquisando no Colégio de Aplicação da UERJ, foi criado um instrumento pela professora Márcia Bucol-Metrô e a psicóloga Vera Lúcia Trindade Gomes. Nessa época eu era estagiária e supervisionada da Vera. Elas criaram um instrumento para identificar superdotados no Colégio de Aplicação da UERJ. E o que aconteceu foi que
Todos os instrumentos que foram, voltaram vazios, porque os professores não sabiam responder. E eles disseram isso, não sabemos responder. Eram professores concursados, como muitos de vocês, e eles não sabiam responder. Então, a professora Maria Helena Novaes Mira, que era minha orientadora de mestrado, ela me deu a sugestão de fazer um instrumento inicial para os professores do tipo quebra-gelo. Faz inicialmente para toda a turma. Mesmo que, para quem é diretor aqui que vai levar para a escola, mesmo que o professor de educação física só coloque um nome na segunda página desse, no último item. Não faz mal. Por quê? Essas características, esses comportamentos superdotados, eles vão se repetir na forma individual. E aí, quando o professor de educação física for orientado a aplicar na educação física cada uma dessas características comportamentais, aí ele vai ver que o futebol é um jogo problema. Aí ele vai ver entendeu? Aquelas competências cognitivas, criativas e sociais, ele vai ver na educação física. É como se eu dissesse aqui para vocês, gente, alguém vê raciocínio lógico abstrato em português, numa redação ou em matemática? Quem acha que vê em matemática? Raciocínio lógico abstrato. A gente vê em matemática, levanta o dedo. Levanta o dedo sem medo. E quem vê em português? Pois é, o Enem ensina a escrever redação nota 1000 utilizando o raciocínio lógico abstrato, mostrando a estrutura da redação. A gente tem estrutura na dissertação de mestrado, tem estrutura na tese de doutorado, tem estrutura no resumo, porque tem que ter aquelas... Exatamente. A redação nota 1000 também tem que ter. Como é que você começa um texto? Como é que você faz o parágrafo de desenvolvimento? Como é que você conclui um texto com 30 linhas? Enfim, quando você diz enfim, acabou, não diz mais nada. Vai encerrando. Não é isso? E aí a criança vai ver, vai mostrar em português o raciocínio lógico abstrato. O Romário, quando ele era jogador de futebol, já no fim da carreira, todo mundo odiava ele. Porque ele ficava parado do centro para o gol, olhando todo mundo lá atrás jogar. Só que à medida que a bola ia se aproximando, que o ritmo, a velocidade ia chegando perto dele, ele ia se preparando, ele recebia a bola e ele ia e fazia o gol. Ora, por que ele fazia isso? Raciocínio lógico abstrato, cálculo mental de força, intensidade, velocidade. Messi nunca fez gol no Maracanã, sabia? Porque o Maracanã tem medidas maiores que os campos de futebol da Europa. Ele é autista. Ele sabe medir qualquer campo da Europa. Ele se perde no Maracanã. Não consegue. Não dá tempo. Chegar no campo, chegar ali e olhar, não é suficiente para o Messi absorver as metragens e chegar no lugar certo para ele chutar e fazer gol. Raciocínio. A gente vai ver em qualquer área do conhecimento. Então, a forma grupal, a gente quebra gelo, apresenta qualquer um que tenha pelo menos uma característica. E na individual a gente qualifica. Nunca, às vezes ou sempre, porque o sempre é que vai falar das altas habilidades de superdotação. O às vezes é na dupla excepcionalidade. Então, a criança que fica com muita frequência, às vezes, sempre, olha, analisa a dupla excepcionalidade. Dislexia, TDAH, porque essas pistas a gente tem na escola. A criança lê com letra trocada, inverte letra na escrita, fazendo espelhada,
inverte número na matemática fazendo espelhado, não consegue fazer a letra cursiva. As crianças hoje não conseguem fazer a letra cursiva. E não é por causa de teclado, é falta de sinapse. Porque a gente, para fazer a crítica da caligrafia, a gente deixou de ensinar a criança a fazer o movimento econômico das letras. Então a gente deixa a criança fazer letra cursiva por inspiração. Ora, por inspiração ela vai fazer de qualquer jeito. Vai ficar rodando rodinha, depois ela coloca a perna do lado de cá, do lado. Ela tem que ser ensinada. A criança autista só vai ter psicomotricidade fina para a escrita depois dos 9 anos de idade. Eventualmente, crianças autistas superdotadas precoces podem fazer a letra de forma antes dos 6 anos de idade ou ali em torno dos 6 anos de idade. Mas o que é mais comum é fazer depois dos 9, porque a motricidade fina deles é ruim durante toda a vida. Então, assim, é bobagem a gente impedir que uma criança autista avance, seja ela quem for, porque ela não usa tesoura. Essa criança autista pode nunca usar tesoura, porque a mãe pode impedir por causa do risco, porque ela é autista nível 3 de suporte. A mãe pode impedir o uso de tesoura. E a gente vai ficar travando a vida da criança na educação infantil, nos anos iniciais, porque ela não usa tesoura. Porque ela usa giz de cera ou lápis em garra. Ele só vai ter condições de segurar o lápis depois dos 9. Só tem sinapse depois dos 9, depois de todos os estímulos dos anos iniciais. E até lá a gente só tem aborrecimento. Porque a gente quer que faça, e o menino não está pronto para fazer. O Vygotsky não teve esse tipo de aluno. Ele não fala desse tipo de aluno. E quem falou, Dr. Hans Asperger, foi banido pela medicina porque cooperou com o nazismo. Mas esqueceram de banir o médico alemão que abriu cada veia judia para ver quanto tempo levava para esvaziar a veia, para saber o calibre de cada veia. Porque hoje, qualquer pessoa que faça uma cirurgia tem que fazer risco cirúrgico. E o risco cirúrgico é o eletrocardiograma e a picadinha na ponta do dedo para ver em quanto tempo o sangue coagulou. É isso, meu bem. É isso. Mas esse ninguém baniu. E ele era alemão. Ou austríaco, ele estava lá, servindo ao nazismo, vendo quanto tempo o judeu levava para morrer. E aí, assim, há uma coisa que eu ainda quero falar com vocês. Se vocês querem avaliar altas habilidades de superdotação, não vejam a criança como deficiente. Porque se vocês entrarem na avaliação com a expectativa de que a criança é deficiente, isso é um efeito Pigmalião. Eu digo para você que a Fernanda é uma péssima aluna, qual é o seu nome? E a Rita é excelente. Você vai valorizar a Rita e todas as dificuldades que ela tem vão ficar subvalorizadas e a Rita vai ser aprovada brilhantemente. E a aluna brilhante que você tem ali vai ser reprovada com tudo que tem de direito, porque a gente desqualifica. O nome disso é profecia autorrealizadora na educação. Isso aí. Essa turma é péssima. Você já entra com a autoestima lá embaixo, porque a turma é péssima, e você confirma no final do ano que a turma é péssima. Ninguém quer. Ah, essa turma é ótima, todo mundo reprovado.
2, 3 reprovações, todo mundo reprova. Não, mas eles são ótimos, porque eles são simpáticos, amorosos, eles são atenciosos, dão presente no dia da professora. Aí você vai lá, levanta os meninos, todo mundo passa. Então a gente tem que tomar cuidado, que é para quando for para uma avaliação desse tipo, não ficar só no nunca e às vezes. Ah, não, nunca. Como nunca? Você não conhece o menino do dia a dia? Vamos lá, vamos usar a nossa cultura pedagógica. Eu acho muito interessante. A gente sabe avaliar qualquer criança da educação infantil dessa forma. Quando a criança entra no ensino fundamental, a gente esquece e a gente não valoriza mais nada da criança. A gente é incapaz de dizer que está em desenvolvimento. A gente diz, não, que isso. Mas ali tem o nunca, o às vezes e o sempre. Bom, esse material foi criado e aprovado no mestrado em educação, e aí em 1997 ainda não tinha sido refutado, eu já tinha dito isso para vocês. A metodologia foi a técnica de Delfos, concebida por Olaf Elmer, e é uma técnica destinada para pesquisar opinião. Então eu formei um painel de especialistas, de 10 especialistas do Brasil na área da superdotação, que vinham nos seminários nacionais de superdotação promovidos pela Associação Brasileira de Superdotados. Todos eram palestrantes, todos tinham pesquisas, então foram 10 que aceitaram participar. Eu enviei com envelope selado para eles a lista grupal, eles me devolveram, preenchida, eu fiz o levantamento de quantos comportamentos eram caracterizados como superdotados e enviei para eles uma ficha individual para cada comportamento. E aí eles tinham que entrar em consenso. Tinha um gráfico e cada um tinha que entrar em consenso com os outros. Cada segmento deles fizeram o chamado round e os especialistas ficaram satisfeitos com o primeiro round. Não trocaram de opinião. E aí eu perdi só uma característica que era fundamental estar aí, mas não está porque eles tiraram por falta de consenso, que foi o humor fino, o humor do Jô Soares. O humor do Jô Soares é típico de pessoa superdotada. E não está porque, assim, eu tive 2 especialistas que não entraram no consenso e ficou muito distribuído, aí não deu para trazer a característica para cá. Então, as respostas foram analisadas por consenso e dissenso, ou seja, percentual. A lista tem uma característica muito importante, porque ela foi construída com base no conceito escrito em 1986 do MEC. São considerados superdotados e talentosos que apresentam notável desempenho ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes visuais, dramáticas e música e capacidade psicomotora. O conceito que a Fernanda trouxe de 2009 do Conselho Nacional de Educação. Procurem ler comparando. Altas habilidades ou superdotação, aqueles que apresentam potencial elevado, notável desenvolvimento e ou elevada potencialidade. E grande envolvimento com as áreas. Envolvimento é um resumo que foi introduzido aqui. O grande envolvimento. Com as áreas de conhecimento humano, isolados ou combinados? Isolados ou combinados? Quais? Intelectual, liderança, psicomotora, artes, criatividade, viram? A categoria criatividade do Renzulli, a
categoria grande envolvimento do Resule e o potencial elevado, que são as habilidades acima da média do Resule. Então, assim, a gente não usou o nome dele na escrita desse conceito, mas usou as categorias. Então, a gente fez uma hibridização do conceito original para o conceito atual. O conceito original foi escrito nos Estados Unidos, no Departamento de Educação, esse que o Trump quer fechar, em 1973, pelo psicólogo James Gallagher. Ele veio aqui com uma psicóloga chamada Dorothy Sisk, num convênio do MEC, o USAID mesmo, Organizações das Nações Unidas. Esse USAID que está lá em Gaza, que está sofrendo todo esse problema, é o mesmo USAID, que o Barroso está envolvido, é o mesmo USAID, MEC-USAID. Rosana Glatt saiu do Brasil com um convênio MEC-USAID para fazer mestrado lá fora. A gente era muito rentável para a gente dar educação especial que esse convênio fazia. E aí eles trouxeram 2 psicólogos, eles discutiram aqui o conceito, em 1973, quando o Conselho Nacional de Educação Especial foi criado. Discutiram, foram para lá, escreveram o conceito lá, mandaram para cá, a gente traduziu. No primeiro documento de 1973 já tem o conceito. Só que aqui foi escrito, serão considerados crianças superdotadas. Não foi genérico para qualquer faixa etária. Porque a gente tem que ter esse cuidado. O Conselho Nacional de Educação legisla para jovens e adultos. Ele não pode, né? A EJA são jovens e adultos. Ele não pode fechar um conceito para crianças apenas. Então, é um conceito genérico. E essa lista foi feita com base num conceito genérico, jovens e adultos. A gente consegue identificar adultos com essa lista. Aí, quem quiser fazer a sua própria, não precisa autodeclarar aqui agora, mas, pelo que a Fernanda já falou, já tem gente com a pulga atrás da orelha. Pelo que está saindo na internet, já tem gente com a pulga atrás da orelha, porque sofreu bullying, foi ótimo aluno, principalmente menina, que foi muito esforçada, conseguia o 10, quando vinha o 9,5, a mãe dizia assim, mas por que 9,5? Não podia ter tirado 10? Aí o irmão que pula, berra, faz o que faz, vem com 8,5, o que a mãe diz? Meu filho tirou 8,5, matemática de felicidade. A gente que tirava 9,5, ela perguntava por que não tirou 10. Então vamos lá, item por item. A coluna dos comportamentos observáveis é a descrição das características comportamentais que estão escritas assim nos livros. Na época que eu fiz não tinha artigo científico, era livro. A gente ia comprar livro. Então, está lá nos livros, nas listas dos livros, as características comportamentais. E aqui a pista para vocês. O aluno demonstra prazer em realizar ou planejar quebra-cabeça, problemas em formas de jogos. E aí ele gosta de quebra-cabeça e jogos problemas. A gente tem quebra-cabeça na redação, porque organiza as ideias. Elas não estão nos pedacinhos para encaixar. Elas estão dentro da sua cabeça. As ideias são um grande quebra-cabeça para escrever a redação. Jogos problemas, a gente conhece essa denominação na matemática, mas a gente pode utilizar em qualquer área do conhecimento escolar, porque a gente pode criar problemas para as crianças, para os alunos debaterem e buscarem soluções. Quem é que conhece... Sou professora antiga, né? Quem é que conhece o júri simulado? O júri simulado é um grande jogo problema. Quem é que lembra do GVGO? Grupo de verbalização, grupo de observação. Gente, os livros antigos de técnicas de grupo, dinâmicas de grupo, ensinam maneiras ótimas da gente trabalhar com as turmas para ver esses comportamentos.
O aluno dirige mais sua atenção para fazer coisas novas do que para o que já conhece ou faz ser. Interessa-se mais por atividades criadoras do que por tarefas repetitivas e rotineiras. Quem é que tem um grande problema na escola, que são as crianças que não querem copiar mais do quadro? Oi? Quem é que tem filho nessa situação? Anotação, 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 não copiou, não copiou, não copiou. Não tem? Eu cheguei a receber de uma criança que não foi alfabetizada um ditado em branco e a professora escreveu, não fez. Aí eu escrevi de volta, não fez o quê? Se nem alfabetizada essa criança é. Entendeu? A gente colocou no fluxo contínuo e perdeu a capacidade de discernimento. Não pode ser assim, não. E se a criança é analfabeta funcional, aquela que está no terceiro, quarto ano e ainda não lê e escreve, cuidado. Porque qualquer observação desta natureza vira assédio. Por isso que a gente tem que ensinar. Porque a gente tem que provar que não houve correspondência de aprendizagem. E por quê? Porque se a gente não tiver esse argumento, qualquer observação que se faça, um advogado muito bem instruído sobre práticas pedagógicas atuais, transforma isso em danos morais, pagamento terapêutico por sofrimento psíquico pelo tempo que o aluno precisar. É isso, minha filha. É isso. É isso. Isso sem contar o que os médicos estão passando. Inês, olha só. O psiquiatra disse para mim assim, a senhora está conseguindo dizer que tem paciente esquizofrênico? Eu disse, não. E você? Eu disse, não. Fui judicializado porque disse. Vai lá fazer o que você quer fazer. É isso. Por que está sendo preferido dizer que é autista? Porque os médicos que não fizerem isso vão ser judicializados por negação da autodeclaração do paciente. E agora o diagnóstico, em determinadas circunstâncias, virou autodeclaração. Então, esses meninos não gostam de fazer todo dia. Todo dia ela faz tudo sempre igual a mim, acorda às 5 horas da manhã. Fez sucesso no tempo do Chico Buarque. Acabou. Passou. Virou a página. Teve pandemia. Ensino remoto. Celular à vontade. Tiramos o celular. O menino volta para o lápis. Caderno. A gente não ensinou ele a escrever. Ele vai escrever como? Me poupem. Sim, sou psicóloga. Eu sou professora primária. Ensino fundamental. Me poupe. Ensine para cobrar. Porque o superdotado, você não vai ensinar e ele vai te entregar. E aí você vai dizer, olha, não é assim que eu faço? Lamento, mas se você não ensinou, é assim o resultado. Porque é isso, gente. A gente tem que ter as condições pedagógicas para poder fazer a troca. O aluno sente prazer em superar os obstáculos ou as tarefas consideradas difíceis. Gosta de aceitar desafios. Faz mais do que você pede. O livro didático já está todo preenchido. Já fez tudo. Quer saber mais do que você está ensinando. Ele não está fazendo isso para desafiar você, nem para constranger você frente à turma. A cabeça dele não dá tempo de pensar isso. É curiosidade pura. E ele quer desafio. E desafio tem que ter retorno, tem que ter entrega. Então tem aluno tirando 6, 7, 8 no ensino superior, querendo aceleração de estudos, porque o QI é 132, mas não tira 10.
Aí eu quero desafio. O desafio está dado. Tire 10. Você está deixando coisa pelo caminho. Eu não posso acelerar você, não. Você não tem os conteúdos. Você vai ser um médico que não vai saber distinguir fígado de pâncreas. Vai fazer uma cirurgia, vai tirar o fígado e a cirurgia era de pâncreas. Você não tirou 10 na anatomia. Ele ficou aborrecido e apagou a mensagem toda que ele fez comigo no WhatsApp. Mas não é isso, gente. Porque os que têm título de doutorado no Brasil e não fizeram algum nível de ensino, eles gabaritaram tudo quando eles foram submetidos à prova. Ué, mas você está numa situação que você tem que provar que você está além do que está ensinando. Eu sou contra acelerar a criança da educação infantil entre 4 e 6 anos de idade com QI 132, que não lê. Eu sou contra. Ué, ela não sabe ler, eu vou acelerar ela para quê? Agora, se ela é uma criança que já sabe ler, com 4 anos de idade, QI 132, ela tem que ser acelerada. Por quê? Porque ela vai ficar 200 dias letivos no primeiro ano do ensino fundamental esperando. Porque ela já tem a função intelectual antes. Então, vocês têm que regulamentar isso no município, que é para não ficar o sabor do eu gosto, não gosto, eu não... não, isso faz mal. A criança tem problema socioemocional, sim, porque não tem o atendimento do desafio. A criança sabe ler e está numa turma que ainda não lê. Quantas famílias estrangeiras vocês ainda têm aqui em Friburgo? Descendentes de suíços e de alemães? Poucas? Muitas. Quantas crianças vão aprender a língua portuguesa aos 4 anos quando entram na escola, porque na família só falam a língua materna? Algumas. Poucas. Ok. Essa pode ser acelerada? Não. Ela tem que aprender a língua portuguesa. Não importa que ela sabe alemão. Não importa que ela sabe o francês do cantão lá do não sei aonde. Mas ela não sabe português. E ela precisa. Agora, ela é filha da Dona Maria, que é viúva e é lavadeira, lá do alto da comunidade, sei lá de onde, em Nova Friburgo, que não sabe ler, que trabalha o dia inteiro, que tem um monte de irmão, cada um deu um rumo na vida. E aí o bendito da criatura começa a ler com 2 anos e meio, sem ser autista. Pergunta o resto. Se ele reconhece as formas geométricas, se ele reconhece as cores, se ele pergunta o resto. Porque se ele já sabe o que ele vai ficar fazendo, cobrindo, sei lá o que, numa folhinha em branco. O que a gente aprendeu com Vygotsky que é acerca do nível de desenvolvimento real? É aquele desenvolvimento que a criança apresenta. O que é a zona de desenvolvimento proximal ou iminente, como a Zóia Prestes gravou? É o que está prestes a vir. Ora, se você tem uma criança na educação infantil que já lê, e a criança não pode passar adiante, porque não tem regulamentação, a professora não aceita, a mãe não quer, tira a pipa do alto. Porque a pipa está no alto. Ele está lendo. Fora do lugar. Agora, quando você tirar a pipa do alto, não reclama se com 6 anos ele não quiser fazer nada no primeiro ano. Não reclama, não. Porque quando ele estava pronto para seguir, iminente, a gente tirou ele do cenário. Isso tem um preço para o resto da vida. Amanhã você não sabe por que está desmotivado, foi para as drogas. Não é, porque o tempo passou. Um país que reclama que não tem leitores, que tira a ferramenta onde a leitura virtual pode ser feita da mão do pobre, ainda não vai deixar a criança que lê avançar. O que vai fazer? Quer que essa criança leia o quê? Jornal. Quem ainda compra jornal para ler no final de semana? Acabou, gente. Vai ler o quê? Dona Maria Lavadeira não compra livro. Vai ler o quê? Aonde? Tchau, benção. Acabou. Ele
celular, no YouTube. Era onde ele lia, nos sites que ele procurava para ver pesquisa. Acabou. Aonde que ele vai ler? Acabou. Esse eleitor acabou. É aceitar desafio. Qual é o desafio? Não é mais do meio. É o gol, não gol. A gente tem o hábito de dar para todas as crianças o 2 mais 2, o 3 mais 3, o 4 mais 4, o 5 mais 5. Por que a gente não dá o no gol? 2 mais 2 igual a 5. Marca é certo ou errado? Ou certo ou errado? 3 mais 3 igual a 9. Certo ou errado? Isso é o no gol. Isso é para todo mundo. Todo mundo vai gostar de fazer. E o superdotado vai, nossa, isso é diferente, pô, isso é diferente. O outro não vai entender. E tia? Tá errado aqui, tia. Não, não tá errado, a brincadeira é essa. É certo ou errado. É desafio. O aluno demonstra que faz excelente uso da faculdade de concatenar ideias, relacionar ideias deduzidas umas das outras, a fim de chegar a uma conclusão, uma demonstração, tem excelente capacidade de raciocínio. Quem é que tem filho pequeno de 3 anos de idade, dando volta nos argumentos para insistir no que quer? É isso. É isso aqui. Pode marcar 100. Porque é no nível da argumentação da criança de 3 anos de idade. E à medida que ela vai adquirindo mais cultura, a gente tem surpresa. Porque a criança, à medida que ela vai adquirindo cultura, ela diz aos 5 anos de idade, ao tomar conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela é imputável. Tá bom para você? Não pode atribuir pena até 5 anos. Então, o que você faz com uma criança que tem esse nível de vocabulário? E o raciocínio para ela chegar nessa conclusão? Essas crianças são capazes de fazer análises críticas fantásticas sobre direita, esquerda, centro, Trump, Putin. Qualquer um. E aí você que tem juízo não vai tentar convencer ninguém de nada. Só vai escutar e dizer a eles: nossa, que legal, você tem uma cultura bem ampla. Ah, que bom, você pode continuar lendo sobre esse assunto. Porque quanto mais você lê, mais você vai entender a cultura de cada um. Joga na cultura a diferença e a gente vai entender a cultura de cada um. O aluno mantém e defende suas próprias ideias, apresenta independência de pensamento. Aí, todas nós que fomos formadas no marxismo, porque a formação de professores, ela foi feita na nossa faixa etária, com autores do século XIX, do século XX, adeptos do materialismo histórico. Aí vou euzinha, que não sou materialista, nem histórica, nem de qualquer tipo de materialismo, e dou a resposta que eu acho que é, porque a pergunta mal feita é: dê a sua opinião. Não faça isso. Porque se você dá uma pergunta desse tipo para o menino superdotado, ele vai perguntar assim: você quer que eu dê a minha opinião ou o que eu penso dos autores que você ensinou? Porque você não diz aqui qual é o autor? Porque, né? E é isso que os nossos professores esperam, né? Transformar cada pessoa evangélica, que vai designada pela própria igreja evangélica, para fazer aquele curso de pedagogia, para trazer para a escola uma assinatura pedagógica, para cumprir o seu projeto da Assembleia, da Nova Vida, da Batista, da Adventista. Mas quem é o autor que fundamentou a sua formação? Marx, materialista que negou a existência de Deus, a família, o Cristo. Essa foi a formação que você teve, não é? Aí você chega lá, olha só, eu posso, vou dizer isso para a Fernanda pela primeira vez. Eu nunca tirei 10 na vida.
desde que eu me assumi como pensadora. E isso veio lá do meu 3º ano ginasial, porque eu não trocava reencarnação por materialismo nenhum. E fiz mestrado e doutorado, principalmente doutorado, num programa materialista de uma igreja dominicana, que era a ordem que orienta a população. Vocês têm noção disso? Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheim, Marcuse, Walter Benjamin. Vocês nem sabem que esses nomes são materialistas históricos marxistas, mas vocês leram artigos dessas pessoas. E é isso. E ó, para mim não cola não. Eu troco materialismo por nada. E aí vem os meninos, como eles vêm agora, eu sou ateu, tio. Meu pai e minha mãe frequentam lá a igreja evangélica, mas eu sou ateu. Mas por que você é ateu, menino? Não, sou ateu. Aí você continua perguntando, mas por que você é ateu? Ele é ateu. Ele continua. E o outro diz assim, não tem problema eu encerrar minha vida antes do tempo. O tempo é inexorável para Deus. Ele não era Deus, mas ele sabia que o tempo era inexorável. Olha, gente, para lidar com o superdotado, não pode mandar calar a boca e dizer que ele está maluco pensando nessas coisas, não. Tem que sentar e dizer, vamos conversar. E ouça. Porque você tem, com o argumento científico, voltar o pensamento dele, a lógica dele, porque a lógica dele está lá. Ele tem os argumentos e a gente tem que trabalhar o reverso da moeda. Ah, mas se você concorda com ele, aí está ótimo, você vai lá concordar. Mas se você não concorda, você não pode abandonar o menino. Tem que mostrar a ele outros pontos de vista, porque ele tem a independência do pensamento. Ele demonstra que associa o que aprende hoje com o que já aprendeu, assimilou, relaciona as informações recebidas com os novos conhecimentos, e aí é quando eles levantam o dedo e diz assim, ah, mas a tia do ano passado não falou assim, não. Ela falou assim, aí sabe? Isso dá um problema, né? Problema de misturar opinião com ciência. É isso. Ou a gente ensina em ciência, ou a gente ensina a opinião, mas avisa que é opinião, que é para o menino poder entender isso no outro ano, quando a ideia for diferente. O aluno emite opiniões pensadas, refletidas, emite julgamento amadurecido. E aí, me avisa agora, hein, gente? E aí vem aquela história da criança pequena dizendo assim, vovô, você está errado, né? Aí diz o que o avô fez e ele vai dizer o que o vovô fez de errado. Mas está errado, né? Palavrão. Ah, não pode falar palavrão. Criança não pode falar palavrão. Você não pode falar palavrão. E aí você pega, vira as costas e vai solta um palavrão aqui, qualquer. Aí vem ele atrás. Vovó, você está errado, né? Você falou palavrão. Mas você não disse que não pode falar palavrão, não tem idade isso aqui. Eles vão mostrando para a gente que eles estão fora da faixa etária deles. O aluno faz perguntas sobre assuntos corriqueiros do dia a dia, assim como questões diferentes ligadas à física, à astronomia. Possui curiosidade diversificada. Essa é uma diferença do autismo muito franca, muito clara, né? O autismo tem o hiperfoco. É só aquilo, só aquele assunto. O superdotado ele muda de dinossauro para astronomia, para física, para culinária, gourmeteria. Eles vão mudando de acordo com o vento e vão ampliando as suas competências, porque eles têm muitos interesses diversificados. O aluno demonstra realizar com acerto e aperfeiçoar cada vez mais tudo que faz, procura padrão superior em quase tudo que faz. Porque quando ele procura padrão superior em tudo que faz, é perfeccionismo. E aí vira doença, vira depressão. A gente não é perfeito, não vai fazer tudo direitinho, perfeito.
Às vezes a gente está aqui dando aula, percebe que falou uma coisa trocada, truncada, não dá tempo de corrigir, não dá para corrigir, não percebe, só vai perceber depois. Todo mundo passa por isso. Eles também. Mas o pior é quando eles se prejudicam. Então, ensinar para eles, na hora da prova, façam as questões mais fáceis primeiro, deixem as mais difíceis e as maiores para depois, as mais complexas. Essas exigem mais... Parece uma coisa óbvia, mas quem não tem inteligência prática e superdotado muito comumente não tem inteligência prática, ele não sabe isso. Então ele vai direto para a questão mais difícil. E aí perde meia hora de prova e o resto, acho que ele podia acertar e tira 0. Aí vem o menino com a nota 6. Por quê? Mas podia ter acertado. Ah, porque eu queria fazer essa. Esse é o desafio, essa é a última. Você tem que fazer logo as que você sabe e aí depois, se sobrar tempo, ótimo. Se não sobrar, não faz. O aluno demonstra não precisar da ajuda de outras pessoas para desincumbir-se das suas responsabilidades. Ele apresenta a autossuficiência. Aí a gente coloca eles no trabalho coletivo para um ajudar o outro. E o trabalho coletivo vira bullying e assédio, porque o superdotado ele não vai querer tirar nota baixa se ele sabe que os meninos do grupo não têm competência para fazer aquele trabalho com alto nível de performance. E aí ele vai fazer o que nós todas fizemos a vida inteira. Deixa que eu faço, somos amigas, assina aqui. E damos a nota para quem quer que seja. Só que nós temos agora uma geração de crianças superdotadas justiceiras. E a Fernanda mostrou a justiça social. E eles não admitem dar nota para quem não sabe o conteúdo. Preferem receber a anotação, a advertência, a suspensão, a dar nota para quem não sabe, porque eles dizem que isso não é justo. Aplicam os conhecimentos adquiridos, e aí quando a gente vê, estão fazendo experimento científico no chão da cozinha, misturando o troço que tem lá dentro da cozinha. Estão explodindo coisas no quintal de casa, porque estão juntando mentos com Coca-Cola, porque viram no YouTube, vai fazer, mas aí mexe com mais alguma coisa, o troço explode, enfim, porque eles aplicam. Demonstram saber chegar ao termo de um pensamento problematividade, capacidade de conclusão. Eles têm capacidade de conclusão, assim como os TEA, que tem aquela característica do Asperger, também tem. E aquele que tem a característica do Asperger, porque quando diz nível 1 de suporte, isso não descreve o menino superdotado com TEA. E aí ele só larga o ouvinte quando ele acaba de falar. Enquanto ele não acaba de falar, ele não larga. E o menino superdotado não, ele não fica tanto detalhe, ele quer acabar. Então ele acaba, mesmo que não seja com todos os elementos necessários. Agora, a gente acabou a inteligência geral, que se aplica a qualquer área de conhecimento. Para qualquer área de conhecimento, a gente tem que ter inteligência geral. Então, essas 12 características aqui iniciais são aplicadas a qualquer área, todo mundo tem que ter. Superdotado, preferencialmente sempre. Às vezes, se ele estiver deprimido. Agora, se é um superdotado, que aí você não vou encher a bola dele não, marca nunca, 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 aí a gente perde a oportunidade de ajudar a criança. Agora a gente vai para o pensamento criador. O aluno produz ideias, faz associações diferentes, compra novas alternativas, é imaginativo. A gente ensina a multiplicação de um jeito e eles fazem de outro. Não é só a criatividade da sucata. A gente dá uma história pensando numa ideia final. Como terminou a história da Chapeuzinho Vermelho? Claro que todo mundo sabe. Aí ele conta outro final, porque aquele final é muito chato. Então ele cria outra, imaginativo. O aluno usa métodos novos nas suas atividades, combina ideias e cria produtos diferentes, ele é original.
E eu não tenho padrão, tabela para dizer o que é original. Vocês, em cada escola, em cada sala de aula, é que vão estabelecer o que é comum na cultura. O que é comum na cultura não é original. O que é diferente da cultura pode ser classificado como original. Ah, mas eu vou dizer que isso é original? Por que não? Pode ser um futuro inventor, pode ser um futuro criador de novos modelos, mas ele tem que ser incentivado. Então, a gente precisa valorizar. O aluno faz atividades ou exercícios a mais do que foram pedidos, executa tarefas além das pedidas, que é aquele caso inicial que eu comentei do menino que no início do ano já fez tudo. Aí você vai lá e diz para ele, olha só, paga tudo, porque eu vou dizer qual é o dia que tem que fazer. Ele não vai fazer, porque ele já fez e você mandou apagar. Então, não apague. Senta com ele, corrige e no dia da lição traz outra folhinha para ele fazer como dever de casa, porque aquela ele já fez. É assim que a gente vê os alunos cientistas, né? O da iniciação científica, porque a gente manda ele fazer meia tarefa, eles fazem quase tudo. Mas, beleza, é com esse que a gente termina o trabalho antes do tempo. O aluno apresenta ideias comuns e diferentes com facilidade, possui flexibilidade de pensamento, que é a ideia da divergência, né? Da ideação das ideias, da criação das ideias. Então, assim, menino, de onde você tirou isso? Ah, não sei, tio, da minha cabeça. É isso mesmo, ele tem ideias divergentes. Ele é autor de ideias. E aí ele também pensa comum, ele sabe dar respostas comuns. E essa flexibilidade é o que mostra para a gente a alta capacidade que ele tem. O aluno demonstra verbalmente ideias novas e diferentes, através de histórias, soluções, problemas, confecções, possui imaginação fora do comum, que serve também para a história da Branca de Neve. O aluno produz e inventa suas próprias respostas, encontrando soluções originais, cria suas próprias soluções. Ao invés da gente dar a equação do primeiro grau, que ele já sabe responder, você podia dizer assim, pense outra forma para calcular essa equação do primeiro grau. Ele vai criar lá outro jeito. O aluno é capaz de perceber o que seus colegas são capazes de fazer, orientá-los para que utilizem essa capacidade nos trabalhos e atividades do próximo grupo. Já foi o PC, já foi, né? Pensamento criativo agora é a capacidade de liderança. Quem tem capacidade de liderança não acha injusto ensinar. Gosta de ensinar. Então, são aqueles superdotados que gostam de ficar com as crianças menores da turma para ensinar. Mas a gente não pode substituir o professor. O professor tem a função docente. Quem vai ensinar é o professor. A criança vai ajudar o amigo a fazer. Isso é outra coisa. Colaboração, já são as ideias sociais nascendo na sala de aula. Agora, vem cá, eu já sei que você está mais adiantado da turma, ensina aqui ao seu amigo. Isso não pode fazer, porque isso é substituir o professor. O aluno tem que ir todo dia na escola e aprender uma coisa nova. O aluno não pode ir todo dia na escola e voltar sem ter aprendido nada novo. É o que mais acontece. Aí eles começam, na hora de ir para a escola, não querer sair da cama, não quer ir para a escola, não quer... hoje não aprendo nada novo. Eu tenho um paciente que tem um ritual de domingo à noite, segunda de manhã e terça de manhã, ter dor de cabeça para não ir para a escola porque ele quer home school. Não tem, é proibido. Não existe. Mas eu quero. E aí ele vai para a escola contrariado, com dor de cabeça, por conta dessa situação. O aluno analisa e julga trabalhos artísticos em exposições, visitas, parques, museus e outros. Aprecia, critica. O aluno faz contatos sociais, inicia conversa com facilidade com amigos facilmente, estabelece relações sociais com facilidade. É aquele que não para de falar na sala de aula.
mudar a votação. É uma característica do líder. Como é que se educa um líder? Vocês acham que esses políticos que a gente tem aí, que debatem até dormindo, eles foram alunos silenciosos? Alunos comportados? Alunos nota 10? Não, nós temos políticos com transtorno de conduta. Com TOD. Oi? Transtorno de conduta, TOD, transtorno de ansiedade. A gente ainda não sabe o TEA. Mas, e todos são altas habilidades ou superdotação. Alguém tem dúvida? Todos. Inegavelmente todos. A maneira de se expressar, de convencer. Isso, eles são capazes. Freud escreveu um texto lindo chamado Mal-Estar da Civilização. E ele explica nesse texto por que a gente opta pelas coisas que nos fazem sofrer, mesmo a gente sabendo que vai continuar sofrendo. Eu não vou comentar mais nada. Então, assim... então, é isso, entendeu? Eu vou falar o nome do texto de novo. Mal-estar da civilização. Tem na internet. É meio difícil de ler, mas vale a pena fazer o esforço de entender. Para a gente poder se convencer. A gente não pode continuar fazendo escolha errada, que faz a gente sofrer, a gente já sabe que vai fazer sofrer. A gente tem que mudar a qualidade da nossa escolha. Mas eles têm facilidade de relações sociais, gente. E aí? Faz o quê? Deixa o menino... É isso. Aí o outro que é amigo. Não sabe fazer amigo, não tem amizade. A gente tem os dois pontos opostos na sala de aula. Pega esse que fala, que sabe fazer amigo com facilidade, e põe do lado do que não fala, que não tem amigo, que não sabe fazer amigo, para ensinar. Vai lá ensinar esse menino aqui a fazer amizade. Porque alguém tem que ensinar alguma coisa, já que esse faz isso muito bem. E por fim, o aluno tem coordenação, agilidade e habilidade para participar satisfatoriamente de exercícios e jogos. A Fernanda falou dos neurocirurgiões que têm essa habilidade, os pianistas, os violinistas. No violino, o braço do violino não tem um traste como tem o violão, aqueles ferrinhos que vão mostrando a mudança de casa. A criança de 3 anos que começa a tocar violino, ela tem que estimar onde é o dó, o ré, o mi, o fá, que não está marcado. Mas essa criança tem habilidade psicomotora. E ela vai aprender. Qualquer instrumento musical que tem habilidade psicomotora vai aprender a tocar. Não precisa de afinação. A técnica é das mãos. Claro que isso juntar ouvido e técnica, mente, ouvido e técnica, é muito melhor. É muito melhor. Bom, com isso a gente chegou na forma final. Vocês podem colocar 1, 2, 3 nomes em cada um e depois vem a forma individual para categorizar a intensidade. Alguém já fez simultaneamente comigo? Ah, você quer pensar? Ih, eu não tenho tempo para te dar para pensar. É a mesmíssima ficha, só que as características agora vão ser qualificadas. Está orientado no texto. A superdotação é sempre 18 vezes, no mínimo, 18 a 24. Os problemas de aprendizagem, dislexia, TDAH, descalculia, de 12 a 17. E abaixo de 12, abaixo de 11? São características humanas, todas essas são. Se eu perguntar qual é a característica que você tem, todo mundo vai identificar. A questão é que o superdotado tem, no mínimo, 18 centros. E não se escandalize de 24 centros.
porque aí é aquele que tem um perfil mais combinado. A identificação não é rótulo, como muita gente diz. Ah, porque isso é um rótulo. Não, a identificação não é rótulo, não. Eu trabalho há mais de 43 anos. Eu estudo há mais de 43 anos para não errar. Porque dizer para uma criança que ela é superdotada e ela não ser, é um trauma e um dano psíquico para o resto da vida. A gente tem crianças com síndrome de Down na escola que são muito bem resolvidas, que se comunicam bem, que conseguem coordenar grupos, juntar, ter amigo. Ela pode ter talento, mas ela não tem altas habilidades de superdotação. Entende a diferença? Mas quando você diz que uma criança com síndrome de Down é muito inteligente, você está dizendo uma coisa para o pai e para a mãe. Quando você diz para uma criança comum, que se esforça muito para se sair bem em alguma atividade, que ela tem altas habilidades de superdotação, que ela tem um resultado bom numa categoria, isso aumenta em muito a expectativa de desempenho. Né? Ah, eu quero fazer medicina. Quanto que eu tenho que estudar para fazer medicina e ser aprovado? Porque fazer medicina é fácil. Fazer o Enem para medicina, o SISU para medicina é fácil. O difícil é fazer mais de 900 pontos. Porque ali a nota de corte é lá em cima, na faixa do 900. Então, mas você é superdotado? Ué, mas você tem que produzir como? Tem que se entregar à atividade acadêmica como? Senão não sai. Isso não é rótulo. Como não é rótulo dizer que alguém é TEA, TDAH. A identificação é o primeiro passo para o acesso à política pública. Tem que ter política pública. Porque se não tiver política pública, o próximo governo apaga tudo que ele está fazendo e esquece. E qual estímulo que a escola particular vai ter de fazer alguma coisa se o público não faz? Se o público fizer, ele começa a pressionar a particular para fazer, para não perder aluno. Tem um casal de médicos aqui na cidade que eu atendi o menino deles desde pequenininho. Porque desde pequenininho, o menino sempre foi poliglota, músico, poliglota, músico e linguístico. Excelente aluno na escola. Excelente aluno na escola, poliglota e músico. O maior prazer da escola dele era ver o resultado negativo dele no gol na aula de educação física. E aí os colegas todos se opunham a ele, vinha aquela queixarada toda, que era o único motivo que tinham de fazer queixa para os pais. Era o desempenho escolar na educação física, porque ele ia para o futebol, tinha que ser colocado no gol. Ele não podia ficar sentado, ele não podia ter uma prancheta, ele não podia organizar o time, ele não podia planejar uma tática, ele não podia fazer nada, ele tinha que ir lá jogar junto com os meninos. A tática era do professor. É isso. Escola particular de Nova Friburgo. O menino fez letras, comunicação na PUC do Rio, fez mestrado e doutorado, ganhou bolsa sanduíche, saiu, foi para a Espanha, voltou, depois saiu de vez do país, está fora de país. Sofreu a vida inteira durante a escola por causa do bendito do futebol que o menino não gostava, não tinha habilidade, mas tinha que fazer igual que o menino joga bola. Isso aqui, a gente termina com isso. A política pública define. Sala de recursos define mais do que plano de ensino individualizado. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Criança superdotada não precisa de plano de ensino
ensino individualizado. Sabe por quê? Porque ele traz o desenvolvimento iminente para cima. E aí você vai ter que acelerar todo mundo. Porque tudo vai ser rápido, rápido, rápido. Você faz um PEI para uma criança com deficiência intelectual, você termina o ano, o PEI não acabou. Não é verdade? Você faz um PEI para um menino superdotado, em 2, 3 dias o PEI acabou. Aí você tem que fazer outro. Aí 2, 3 dias. E aí, daí a pouco, você vai ter que reclassificar o menino. Artigo 24 do LDB, inciso 5, letra 7. Porque ele já está mais adiantado do que o conteúdo da escola. Não precisa de mediação. Aluno com altas habilidades de superdotação não precisa de mediação. Eu não estou falando de dupla excepcionalidade. Porque o outro lado da balança, na dupla excepcionalidade, é outra história. Tem direito humano, tem BPC, tem gratuidade para andar na cidade, tem tudo que o aluno com altas habilidades de superdotação não tem, porque ele não tem política pública para ele. Ele só tem a LDB. Entendeu? É complexo isso. Muito complexo. Todo aluno identificado tem direito ao AEE, está na Constituição, e como ele é público da educação especial, ele tem direito ao AEE. O problema é ele vir para a escola. Quem paga a passagem? Porque a gratuidade é garantida para o ensino fundamental. Mas para o AEE não é. Então a gente pode depois conversar, a Fernanda já sabe o caminho das pedras, para a gente resolver esse problema e ele poder voltar à escola no contraturno para fazer o AEE. Porque no AEE ele vai aprofundar, que é a suplementação escolar, ele vai aprofundar os assuntos do interesse dele. Não é conteúdo escolar. Né? O AEE de criança com síndrome de Down, muitas vezes, você complementa ainda com atividades que estão sendo feitas na sala de aula, porque como a criança não conserva conceitos, ela não aprende os fonemas, o grafema, não sabe ler, não sabe escrever. Então você continua nessa trilha no AEE da criança com síndrome de Down. Criança superdotada não. Lá você vai ver qual é o corpo celeste que está se aproximando do planeta Terra, que daqui a pouco vai passar atrás do Sol e vai ficar um tempo atrás do Sol e a gente não vai saber nada disso. Mas todos os importantes satélites que nós mandamos lá para fora já fotografaram o corpo celeste. Uns dizem que é OVNI, outros dizem que é um cometa, outros dizem... E aí está uma discussão danada, porque ninguém sabe o que é, e a NASA definitivamente resolveu se interessar por isso. Então agora é a NASA quem está falando. E tem que falar, porque cometa tem rastro atrás. E esse corpo celeste faz o rastro na frente. Onde já se viu isso? Então ele anda para frente, fazendo o spray, e o James Webb, né? Ele captou isso. O spray para frente, o bicho andando para frente e o spray andando junto para frente. Essa lógica não é nossa, não. Isso não obedece à lei de Newton, não. E essa física a gente não conhece. E o menino superdotado já deve saber isso. E ele pode querer saber. Você já sabe? Você vai ter que conversar com ele. Me mostra. Você não é obrigado a demonstrar que sabe. Dar uma de sabidona e dizer, eu sei. Não, me mostra. Está proibido o celular, não está proibido o tablet. Leva o seu. Está gravando. Leva o seu. E o menino vai pesquisar no AEE o corpo celeste que está se aproximando. Entendeu? É diferente, é mais, é divertido. Cabe a cada professor, professora, fazer a indicação dos seus alunos. Porque se vocês não fizerem, a família vai fazer. O problema é que na rede pública de ensino, dificilmente uma família tem dinheiro para fazer essa avaliação, porque ela é cara. Os testes são caros. Não dá para fazer
mais de um atendimento social por vez. É um atendimento social, quando acaba vem outro atendimento social, quando acaba vem outro. E alguém tem que pagar a conta, porque os testes são caros. A avaliação necessária dura no mínimo 10 semanas, porque há um planejamento para 10 semanas, mas a criança precisa de 12, de 13, porque ela é lenta, mas ela não deixa de ser superdotada porque ela é lenta. Contribua para o Fundeb do seu município, identificando alunos com altas habilidades ou superdotação. Como? Identificando, colocando na segunda matrícula. A Fernanda falou disso. Ele é matriculado na escola para o ensino fundamental. Quando ele é identificado e vai para o AE, segunda matrícula. Faz a segunda matrícula formal para o AE. Coloca no censo escolar do INEP. Aí vem a verba do Fundeb para cada um. De cada um. Quantos com deficiência vocês têm no município? Vocês têm ideia? Vocês recebem um Fundeb de cada um. Imagina dobrar isso com os superdotados. O que é feito do dinheiro do Fundeb, cada prefeitura define. A lei diz que é para ir para a escola, que é para melhorar onde está o aluno. Aí vem aquela discussão, mas vai para a escola do ensino fundamental onde está a matrícula regular, ou vai para a escola onde ele faz o AE, onde ele faz a suplementação? Então assim, a prefeitura define para onde vai o dinheiro do Fundeb. Mas enquanto não tiver identificação de aluno, não tem dinheiro do Fundeb. A gente tem a política do Fundeb desde 1996. O município que não recebe desde 1996 deixou uma fortuna para o governo federal que não fez absolutamente nada. Porque esta verba, sim, ela é carimbada Fundeb. E acaba estimulando o aumento do número de alunos com deficiência. É natural. Porque até quem não tem deficiência vira deficiente. Que é para receber BPC, que é para manter de... Ai, eu não presto falando isso, mas eu vou falar. Eu vou falar. Porque a mãe sugerida por alguém vai lá, aceita um carimbo de TEA, nível 1 de suporte. Por quê? Ah, ele é superdotado, não vai fazer mal não, ele nem vai saber que ele está carimbado com TEA, para a mãe poder ficar 50% da carga horária em casa. Não façam isso, os filhos de vocês não merecem isso. Vocês não têm ideia do dia que a criança descobrir que ela foi categorizada como autista para ter o benefício sendo superdotada, o dano psíquico que isso vai dar. O dano psíquico. É muito pior do que o que está acontecendo agora desses pseudo-autistas adultos que estão sendo identificados. Porque a criança superdotada tem potencialidade. Ela tem que ser estimulada. Então a gente precisa dar conta disso. Então vai atrás do Fundeb identificando criança. O Resule, ele tem um pool de talentos que ele diz que a nomeação com base nos resultados dos testes significa provas sérias, não provas difíceis, complexas, impossíveis de serem realizadas, mas sérias. Respeitem os alunos de vocês. Eu vi uma prova de escola pública assim: qual a cor da maçã? E a xerox era preta e branca. Só que na múltipla escolha tinha a letra C, preto. E a criança marcou preto e todas as crianças que marcaram preto receberam errado. Porque a maçã estava apresentada para as crianças pretas. E não teve volta atrás. A questão não foi anulada, as crianças não foram corrigidas e a criança que respondeu preto ficou com a questão errada. A nomeação por parte dos professores, nós estamos aqui no passo 2. Caminhos alternativos.
são atividades extras que a gente faz na escola para ampliar as observações, as oportunidades. A nomeação especial é quando a criança vem e ela mesma se denomina, se autodeclara. Na minha tese de doutorado eu entrevistei um que era autodeclarante. A notificação por parte dos pais, porque às vezes mesmo a mãe sendo pobre, ela vem pedir ajuda. Esse menino não para de perguntar, de pedir coisa, eu não sei mais o que fazer. Quando ele não é atendido, ele grita, berra, chora, e eu não sei como lidar com o comportamento dele. Então, assim, ouçam as necessidades dos pais, porque eles precisam de ajuda. E a nomeação com base na ação, que é o BMEP, que é a Feira de Ciências da escola, que tem um projeto. Então, você aponta o aluno que se destacou no projeto e considera esse um portfólio. No texto do parecer 51, que o MEC fez o favor de rejeitar, devolver para o Conselho Nacional de Educação, e o Conselho está lá fazendo alguma coisa para o parecer, eu tenho um modelo que vai da secretaria até o INEP. Percorre todas as etapas. Como o parecer 51 para altas habilidades de superdotação está na internet, qualquer um de vocês pode achar e encontrar esse documento. Por sua atenção, muito obrigada. Minhas redes sociais, para quem quiser fazer contato.